Amém, amém, graças a Deus. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Privilégio poder voltar a essa cidade, privilégio poder voltar a esse conselho. Eu quero agradecer o carinho com que vocês sempre me recebem, desde a presidência do pastor Atílio, também agora na pessoa do pastor Vanderlei. Eu agradeço sinceramente o convite. 3 já pode pedir música, né? E já pode pedir carteirinha. Tá bom, pode ser, eu aceito a carteirinha, caso ela venha. Então, obrigado, na pessoa do pastor Vanderlei. Eu agradeço, obviamente, a todos vocês. Parabéns pela corporação, aos militares. Me sinto muito seguro em todos os sentidos. Então, tô bem aqui, tô feliz. Fui escoltado na subida aqui pelo tenente coronel, achei isso maravilhoso. Falei, tenente, por favor. Ele falou, não, vá na frente que eu lhe escolto. Eu falei, então tá tudo certo. Ele falou assim com autoridade, eu também não quis contradizê-lo. Eu dizia ao pastor Diogo, né, o tenente coronel é aqui dessa igreja, dessa comunidade, e o pastor Diogo falava que o tenente prega, né? Eu falei, mas também só do cara falar amém, não tem quem não discorde. Você já se cai em prantos ali, em quebrantamento diante de Deus ou diante do tenente coronel mesmo. Pastor Diogo, obrigado pela acolhida generosa. Eu estava falando para ele, igreja linda, espaço maravilhoso, que essa igreja continue, já nesses 17 anos tem sido, e que ela continue sendo um sinal do reino de Deus aqui nessa cidade. E nós já combinamos que, se nada der certo, a gente vai lançar uma dupla, Diogo e Diego. E orem por nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia e chega lá, eu gostaria de reforçar o convite a partir desse vídeo que passamos, da Conferência Ressurgência, uma conferência anual para pastores e líderes. Um pouco do que eu vou falar aqui essa manhã tem alguma relação com essa dinâmica orgânico-relacional da missão, o qual nós percebemos. É uma conferência que eu já tenho participado há vários anos. Um amigo querido, que é o fundador do CTPI, acho que ele vai estar conosco aqui mês que vem, se eu não estou equivocado, pastor Ricardo Agreste, é isso? Eu acho que ele está para vir. Então, certamente vai ser abençoador ouvi-lo, mas quero estender esse convite. E se você tiver um interesse real em participar da conferência, se você quer conhecê-la, ela acontece lá em Campinas já no mês que vem, dias 25 a 28 de outubro. Nós estamos vendo a possibilidade, para abençoar pastores da região de Campo Mourão, Maringá e Londrina, nós estamos vendo a possibilidade de fretar um ônibus de 47 lugares, espaçoso, leito, gratuitamente para os pastores, para poder abençoar aqueles que têm servido ao Senhor. Se você tem esse interesse, eu acho que você pode falar depois com o pastor Vanderlei, entrar em contato via conselho de pastores aqui de Londrina, e a gente pode pensar em alguma coisa juntos, e certamente será um tempo abençoador. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, eu quero ler esses primeiros versículos, então orar com você uma vez mais e meditar sobre a palavra de Deus essa manhã, pedindo que Ele fale conosco. A palavra de Deus diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vamos orar? Deus, nós te pedimos aqui como pastores, pastoras, líderes, gente que tem servido ao Senhor nessa cidade e através dela, que o Senhor derrame seu Espírito constantemente, virtude e graça sobre nós, e que nesse breve momento, nessa manhã, onde sua palavra é exposta, onde sua palavra é partilhada, que o Senhor possa gerar em nós a verdadeira transformação que somente o teu Espírito pode fazer.
uma transformação que não é cosmética, uma transformação que não é exterior, uma transformação que é de dentro para fora. Então, que essa tua palavra, que ganha aplicabilidades múltiplas em diferentes pessoas e corações, possa verdadeiramente nos tocar, traga consolo a quem precisa, traga desafio a quem precisa, traga ânimo a quem precisa, traga exortação a quem precisa. Que o Senhor fale poderosamente, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria nessa manhã de propor algumas reflexões. Eu quero pensar alto aqui com você a partir do texto de Jó. Na verdade, a partir do livro como um todo. Eu li parte do capítulo 1, a gente começou no 1 e vai terminar no 42. São reflexões sobre dor, fé e esperança. E a escolha dessas expressões é intencional. Dor, fé e esperança. Porque me parece que às vezes essa é uma dinâmica das nossas vidas. Do ser humano como um todo e do chamado pastoral também, não sem razão. Muitas vezes nós passamos por dores, muitas vezes nós passamos por adversidades, passamos por desafios, mas a partir de uma vida de fé nós podemos caminhar em esperança. É isso que eu quero propor essa manhã, porque tenho andado bastante, Deus tem me permitido conversar com muitos líderes, com muitos pastores de diferentes lugares do Brasil, e eu espero que não seja majoritariamente a realidade daqueles que aqui estão, mas eu tenho plena convicção que numa audiência como essa, isso é uma realidade para alguns, ou para vários, ou para muitos de nós, que é o cansaço. Pastores estão cansados, líderes estão exaustos. Hoje eu conversava com um amigo querido, pastor Sandro, cadê ele? Está aqui na minha frente. Pastor Sandro, que é presidente da sua denominação e portanto fala com muitos pastores, não apenas do seu ambiente eclesiástico, mas para além dele. E aí o pastor Sandro me trouxe uma novidade, aquilo que a gente usa como expressão, ele conjugou como verbo. Ele falou, tem muito pastor burnoutado. Eu falei, essa é nova, burnoutado. A gente já está conjugando, porque o negócio ficou comum. Aquilo que os mais antigos chamavam de estafa, é um pouco mais chique, né? Burnout. Aliás, a turma da minha geração e mais jovem, eu acho que é mais elegante chamar burnout do que estafa. Nós não falamos mais que nós estamos cansados, nós falamos que nós tivemos burnout. Até porque nós somos muito perfeccionistas, fazemos tudo com muita excelência, nós não temos descanso, nós não precisamos descanso, nós somos super-heróis da fé, e aí a gente vai e não para nunca, e aí alguma coisa queima dentro de nós. Essa é a ideia da expressão inglesa, da expressão no inglês burnout, alguma coisa se queimou. Mas quando queima, parece que assim, alguma coisa, por mais que volte, ela não parece voltar plenamente. Isso é psicologicamente falando. Então eu gostaria nessa manhã de falar sobre algumas lições, a partir da vida de Jó, sobre dor, fé e esperança, na expectativa, na esperança que algumas dessas realidades possam fazer sentido para o seu coração. Porque poucas coisas não são tão certas na vida quanto o sofrimento. Se há uma certeza além da morte, é que nós passaremos por dores, é que o dia mau chegará até a nossa porta, é que nós teremos notícias que não são bem-vindas, é que diagnósticos virão até nós, seja em nós mesmos, naqueles que amamos ou naqueles que nos são próximos, ou em última instância para nós enquanto pastores e líderes, virão notícias ruins, virão dores, virão adversidades na vida das pessoas a quem ministramos. Ser pastor é conviver com a dor diariamente. Ser pastor é pisar em solo sagrado, nesse ambiente do sofrimento humano. Eu recebo diariamente notícias, porque eu pastoreio a mesma igreja há 13 anos, eu sei que alguns de vocês talvez estejam na mesma comunidade há muito mais tempo que eu, mas por mais de uma década eu faço visitas hospitalares, meu telefone toca com notícias tristes, eu enterro pessoas, e o pastor ele precisa de uma resiliência, de uma fibra moral, porque às vezes no mesmo dia a gente apresenta crianças, ou dependendo da sua tradição, batiza crianças, e a gente está enterrando pessoas, no mesmo dia, a gente está fazendo velório e a gente está fazendo casamento, a gente está celebrando o início de uma vida, a gente está celebrando a continuidade de uma existência a partir da conjugalidade, e a gente está despedindo pessoas enlutadas. E como é que é isso?
Nós não podemos tratar de modo banal a sacralidade do ministério pastoral. E encarar a crueldade da vida não deve nos fazer duvidar em nenhum momento do amor de Deus, da bondade de Deus e da soberania de Deus. Eu não estou teorizando esse tipo de coisa, eu lido com isso todos os dias, como você lida com isso todos os dias. Então pastorear, repito, é tocar na sacralidade do sofrimento humano. E qual é o desafio para os nossos corações? É lidar com a dor, é lidar com as doenças, é lidar com o mal, é lidar com a maldade e não se amargurar diante desse processo. Acho que foi Søren Kierkegaard, um grande pensador, ou Nietzsche, um dos dois, foi Nietzsche. Ele disse: acautelai-vos ao lidar com monstros, para que isso também não lhe pegue. O outro disse: cuidado ao olhar muito tempo para o abismo, porque quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Eu tenho encontrado pastores que do cansaço estão avançando para outras realidades, do cansaço para a exaustão, da exaustão para o ceticismo, do ceticismo para o cinismo. Gente que tem ministrado a vidas, gente que tem lidado com pessoas, gente que tem lidado com multidões, mas interiormente se pergunta se ele deveria de fato ainda estar ali, se de fato é a vontade de Deus que ali ele permaneça. A dor faz isso com a gente. Francis Anderson disse que o livro de Jó diz respeito às realidades humanas imutáveis: a guerra, a miséria, a doença, a humilhação, a perda de entes queridos, a depressão. Diz respeito também à bondade imutável de Deus, que transforma a nossa agonia humana em justiça, bondade, amor e alegria. E quando nós lidamos com os desafios, meus irmãos, você sabe que Jesus nos ensinou e nos orientou que nós teríamos aflições, mas que precisávamos ter bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Mas ao lidarmos com desafios, eu acho que 2 equívocos nos são possíveis, ao tentarmos interpretar a dor de modo precipitado. Há uma possibilidade tentadora do triunfalismo, que é olhar, por exemplo, para esse que é um dos livros mais complexos da Bíblia. Você é pastor, você sabe disso. Jó não é simples. E um pensamento triunfalista vai olhar para o livro de Jó e vai dizer: não, Jó sofreu, mas no final Deus restituiu tudo em dobro. Isso é triunfalismo ilusório, e eu quero poder explicar o porquê. Mas um outro extremo é uma visão ingenuamente piedosa. Porque se um lado diz: não, Jó sofreu, mas depois foi tudo o dobro, foi tudo maravilhoso, então nós passaremos pelo sofrimento, mas depois Deus vai restaurar, restituir, multiplicar. O que é ingênuo, piedosamente ingênuo, vai dizer: não, basta ter paciência e perseverança, assim como Jó, e em algum momento tudo vai passar. O problema é que o livro de Jó nos coloca diante de um espelho. Porque às vezes nós estamos lidando com os desafios de outras vidas, com as dores de outras vidas, e no ativismo ministerial e pastoral é capaz de às vezes nos esquecermos de olhar para a nossa própria realidade, e nós vamos sublimando realidades, nós vamos empurrando coisas para debaixo do tapete. Creio que foi pastor Ricardo Barbosa que afirmou que quase todo pastor é no mínimo suspeito de, na prática ministerial, estar ali pelo puro e simples desejo de sentir-se amado por tudo e por todos. Interessante isso. Interessante que às vezes fazemos tantas coisas e lidamos com tantos desafios porque queremos nos sentir necessários, amados, acolhidos. Não é isso que a gente aprende com Jesus. Jesus é o antagonismo dessa realidade, alguém que está resolvido em Deus. Porque quando Jesus ele se retira para orar, quando Jesus ele vai para alguns cantos, os discípulos chegam até ele e falam: mestre, todos estão à sua procura. O que Jesus faz? Eles vêm de um lado, Jesus aponta o nariz para outro, sai andando e diz: bom, eu vou pregar nos vilarejos, povoados e nas cidades, porque para isso eu vim. Senso de missão nos protege. Protege nossa alma, protege o nosso coração, protege a nossa mente. Porque quando você sofre, como Jó sofreu, e você conhece a história, então não preciso gastar tempo para contá-la plenamente, mas quando você sofre, quase que instintivamente a pergunta é: por quê? Ainda mais para quem serve a Deus, né? Ainda mais para quem deixou as redes, ainda mais para quem abandonou tudo.
Quando você é traído, quando você é aviltado, quando você é esquecido, quando você é abandonado, quando você não é reconhecido, a pergunta, talvez você não verbalize, mas no íntimo do coração do ser humano, a pergunta é: Deus, por quê? Por que eu? Nós queremos uma explicação, nós queremos uma razão de ser, porque pior do que sofrer é não saber por que sofremos. Pior do que passar por dificuldades é não ter a mínima noção de o porquê o nosso Deus, que tanto nos ama, nos permitiria passar por momentos de vale. Esse é o grande drama de Jó. Aliás, como vocês são pastores, vocês conhecem o final da história. Nós descobrimos o porquê que Jó sofreu. Ele não descobriu, nunca, porque Deus nunca fala. Pode ler o livro inteirinho. Deus não chega em nenhum momento para Jó e fala: Jó, deixa eu te explicar uma conversa celestial que aconteceu, que você não sabe. Nem sempre a gente vai saber. Há coisas que nós descobriremos apenas do outro lado da eternidade. Mas nós podemos caminhar em perseverança, em fé e esperança desse lado da eternidade, porque nós sabemos que aquele que ocupa o trono dos altos céus é aquele que nos sustenta hoje. Nós não caminhamos apenas por aquilo que é visível, nós não caminhamos apenas por aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. O Harold Kushner, um rabino norte-americano, ele diz o seguinte: esse é um mundo desenhado para sustentar e recompensar bondade? Um mundo em que Deus está claramente do lado do virtuoso? Ele pergunta. Ou é um mundo moralmente cego, um mundo moralmente neutro, no qual eventos acontecem por acontecer, sem nenhum significado mais profundo? A chuva cai igualmente nos campos do agricultor honesto e do desonesto. Tumores malignos afligem pessoas caridosas e egoístas sem distinção. Ou será que há uma terceira dimensão em nossa busca por sentido, para além da pergunta: por que isso aconteceu comigo? É o drama também do salmista, você se lembra? Por que os ímpios prosperam? Por que pessoas que parecem que não têm uma vida dedicada e devotada a Deus vivenciam realidades tão positivas que às vezes aqueles que estão em obediência plena ao Senhor não experimentam? O livro de Jó nos ensina essas coisas. Algumas coisas diante do porquê do sofrimento, mas eu creio que podem ser aplicáveis aqui a todo cristão e podem ser aplicáveis, ouso dizer, à vida de nós, pastores, pastoras e líderes. E eu quero apontar 3 realidades aqui para nós. A primeira delas é que Jó nos ensina a evitar respostas fáceis e prontas. A segunda é que ele nos ensina a abraçar a possibilidade de viver sem todas as respostas. E a terceira é que ela nos ensina a olhar adiante para a resposta última de Deus ao sofrimento. Em primeiro lugar, Jó nos ensina a evitar respostas fáceis. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro, o texto diz. Um homem íntegro, um homem justo, ele temia a Deus, ele evitava o mal, ele era alguém exemplar. Racionalmente nós até sabemos que não é assim, que a lógica divina não opera por essa meritocracia, mas no fundo, a tentação dos nossos corações é pensarmos que se fizermos tudo certo, a gente sabe que não é assim, mas no fundo a gente acha que se fizermos tudo certo, Deus vai nos recompensar. Não precisa ninguém ouvir, mas se você for honesto com o seu próprio coração, você pensa isso, eu penso isso. Em algum momento das nossas vidas nós pensamos isso, que Deus retribui méritos e que Deus exerce juízo sobre deméritos. Quando é que a gente pensa assim? Qual é a prova maior? Porque quando as coisas não acontecem da maneira como nós imaginávamos, esperávamos e gerávamos expectativa, a gente se frustra. Você quer ver um termômetro para o coração do pastor? Quando a igreja está bem, o povo está vindo, crente, avivado, está tudo acontecendo, louvor é uma bênção, Deus te dá a graça de pregar, o povo está vindo para a igreja, tem um culto, tem 2 cultos, tem 3 cultos, como é que você fica? Você fica animado, e não está errado. Mas e o contrário? Pronto, resumiu. Qual é o problema? O problema é que se nós baseamos o amor de Deus e a nossa relação com Deus e a nossa identidade na nossa performance, quando tudo for bem nós ficaremos envaidecidos, quando tudo for mal nós ficaremos frustrados. Sabe por que tantos pastores estão deprimidos? Porque no fundo a gente acha
que quando tudo dá certo, é mérito nosso. O problema é que quando tudo dá errado, é fracasso nosso. E aí nós não pensamos apenas que nós estamos passando por um momento de adversidade. Nós não pensamos apenas que nós estamos passando por um momento de dificuldade, de prova, de teste de Deus ao nosso coração. Nós não pensamos que apenas é um ciclo. Nós pensamos que nós somos fracassados. Nós pensamos que nós fracassamos. E que aquele fracasso define quem somos. Ao invés de olharmos para o início dos evangelhos, seja no evangelho de Mateus, seja no evangelho de João, quando Jesus é batizado e do céu profere-se uma voz, antes de Jesus dar início ao seu ministério. Pastores, nós precisamos lembrar disso. Antes de Jesus pregar um sermão sequer, antes de Jesus transformar água em vinho, antes de Jesus ressuscitar dos mortos, antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele é batizado e dos céus profere-se a voz do Deus Pai eterno que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Essa mesma voz que pairava sobre Jesus, paira sobre você. Você não é filho amado por aquilo que você faz. Você é filho amado porque Deus escolheu te amar. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó era um homem próspero. Prosperidade no Antigo Testamento, você sabe, é o conceito da shalom. É uma vida harmoniosa. Prosperidade é relacionamento com Deus, prosperidade é vida ajustada, prosperidade é família ao redor da mesa, e no caso de Jó, prosperidade implicava também riquezas financeiras. Nem sempre prosperidade implica riquezas financeiras, mas prosperidade no caso de Jó implicava essa vida harmoniosa e também riquezas financeiras. Ele era o homem mais rico do Oriente, isso não é pouca coisa. Ele era uma espécie de multimilionário da época. E é importante destacar que no Antigo Testamento a prosperidade era sinal da bênção de Deus. Jó tinha uma família maravilhosa, ele possuía 7 filhos, possuía 3 filhas. E a presença de muitos filhos ao redor da mesa era sinal de bênção de Deus. Jó era um homem piedoso, versículo 5 do capítulo 1 vai nos dizer. Olha o nível de relacionamento e piedade desse homem, porque após os ciclos de banquetes que ele oferecia, ele sacrificava a Deus, não apenas pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados dos filhos. Isso era prática constante. Ele pedia perdão pelos pecados hipotéticos dos filhos. Se você ler o texto, é isso que está dizendo. Deus, se os meus filhos, por alguma razão, mesmo sem saber, ou mesmo que eu não saiba, te ofenderam, eu estou aqui te pedindo perdão. Jó é apresentado como alguém que ama a Deus e como alguém que desfruta das suas bênçãos. Ou seja, qual é o resumo de Jó? Homem justo, próspero, família abençoada, excelente pai, piedoso, mas nada disso impediu que a dor e o sofrimento alcançassem sua vida e da sua família de modo brutal. A.W. Tozer, um teólogo já muito falecido, dizia algo que talvez lhe assuste. Quem mais Deus deseja usar, mais Deus esmaga. Está explicado, irmão? Deus está te usando muito ou não? Eu sei o que você está pensando. Primeiro eu preciso te deprimir, lá no final eu vou tentar dar esperança. Fica comigo, tá? Que eu estou vendo você definhando aí. Mas a resposta para tudo isso não está nos céus. Então, no primeiro momento, Jó, repito, nos ensina a evitar respostas fáceis. Mas num segundo momento, Jó nos ensina a compreender que nós não temos e às vezes não teremos todas as respostas. Olha comigo o versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Um texto intrigante, né? A maneira como tudo acontece é bastante complexo. Será que isso significa que então há momentos onde as regiões celestiais passam por verdadeiros diálogos? Porque o que acontece aqui com Jó é exatamente isso. Nenhuma outra conceituação filosófica consegue aprofundar tanto isso. Essa relação assimétrica de Deus com o sofrimento. Um Deus que ama, mas que permite sofrer. E não apenas ama a despeito dos sofrimentos. A dinâmica do Evangelho é outra. É um Deus que demonstra o seu amor, por vezes, inclusive, através do sofrimento. Porque não é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8?
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então não é que Deus despreza o nosso sofrimento tentando acabar com ele o mais rápido possível, é que às vezes, mesmo não sendo gerador de mal e de sofrimento em si, Deus permite o sofrimento e a tentação em nossas vidas para que ele possa nos moldar, porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é que estejamos sempre satisfeitos e com um bem-estar ajustado. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Não é que nós sejamos poupados do fogo da provação, mas a promessa é que vai aparecer o quarto homem na fornalha. A promessa não é que nós seremos privados e estaremos imunes às dificuldades internas e externas, porque um pastor e um líder, muitas vezes ele não lida apenas com as pressões que estão ao seu redor. Eu creio inclusive que as maiores e mais cruéis pressões vêm de dentro, da angústia dos nossos próprios corações, das nossas tentações, das nossas expectativas que por vezes se frustram. Mas Deus usa todas essas coisas. Você se lembra da história de José? Com certeza se lembra, um texto interessantíssimo, já ao final do livro de Gênesis. José está diante dos seus irmãos, ele se revela como seu irmão, e ele diz o seguinte: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Um homem maduro, uma mulher madura em Deus, não nega os seus momentos de dificuldade, não nega inclusive as dores que lhe foram causadas, as traições que lhes foram feitas, mas é alguém que não fica computando isso para amargurar o seu coração. É alguém que tem consciência de tudo aquilo que passou, mas que tem uma consciência ainda maior, que não importa o que aconteça, Deus pode fazer todo o caos se transformar em ordem, esperança e alegria para todos aqueles que o amam. O livro é sobre uma pergunta, e eu acho que nossa vida também é sobre essa pergunta. Ficará evidente que Jó valoriza seus bens, sua família e sua saúde mais do que Deus? Essa é a grande aposta celestial. Ou será que, a despeito de tudo que ele possui, Jó no final das contas há de perceber que o seu tesouro maior é o próprio Deus? Eu acho que cabe essa pergunta também para nós. Eu volto à dinâmica de identidade. Quem você é? Você é um pastor? Você é um líder? Você é uma pastora? Você é alguém que tem uma igreja? Com quantos membros? Qual é a receita da sua igreja? Não é disso que eu estou falando. Aliás, não é nem essencialmente do pastoreio que eu estou falando, porque você está pastor. Isso não lhe define. Até porque, se um dia, por alguma razão, seja a vontade de Deus, seja qualquer outra circunstância, você deixasse de ser pastor, isso mudaria alguma coisa na sua relação com Deus? Ou será que você assume o seu senso de identidade e valorização a partir da sua performance, a partir daquilo que você faz, e não, volto àquela dinâmica de Jesus, em ser simplesmente filho e filha amados de Deus? Se tudo lhe fosse tirado, como é que você reagiria aos céus? Satanás toca a família de Jó. Satanás toca a sua casa. Satanás toca a sua riqueza. Satanás toca seu corpo. E sabe o que é o mais assustador? Tudo isso com a permissão de Deus. Em resumo, Deus disse basicamente o seguinte: você pode fazer tudo, só não mata. Foi exatamente o que Satanás fez. Acho interessante quando, a partir de uma sabedoria popular, a gente começa a transformar em versículo aquilo que a palavra de Deus nunca disse. Deus nunca vai te dar um fardo maior que você pode suportar. É muito bonito, só não está na Bíblia. Eu entendo a confusão, isso é 1 Coríntios 10:13. Só que 1 Coríntios 10:13 está dizendo uma outra coisa: não sobreveio sobre vocês tentação alguma a qual não pudesse suportar, mas fiel é Deus, que com a tentação também lhe dará o escape. O que esse texto está dizendo é o seguinte: que quando você for tentado pelo pecado, você nunca poderá pecar e dizer que Deus não lhe deu uma alternativa. Mas em nenhum momento das Sagradas Escrituras é dito que Deus não permitirá coisas maiores sobre a nossa vida. Pelo contrário, olha para a vida do apóstolo Paulo: naufrágio, açoite, prisão e martírio. Olha para a vida do próprio Cristo. Olha para a vida de Jó. Jó não merecia isso, meus irmãos. Por muito menos, outros amaldiçoariam a Deus.
Às vezes a gente está lidando com gente da nossa igreja, que se você não cumprimenta no mercado, o cara já fica chateado. Fica mesmo, né, pastor Atílio? Se você, assim, as coisas mais absurdas. E aí eu acho interessante quando os irmãos falam, não, porque a igreja tem 1000 pessoas, aí tem um abençoado que o ofendeu, não, porque essa igreja, não é essa igreja. Outro dia eu estava falando com um líder da igreja, um irmão querido, ele falou, pastor, eu estou preocupado com essa cultura da nossa igreja que tem se gerado. Eu falei, que cultura? Ele falou, não, porque tem uns irmãos lá no louvor que eles só vão em dia de escala. Eu tenho certeza que na igreja de vocês não é assim, mas na minha tem esse problema aí, nessa que eu pastorei. Lá em Campo Mourão tem esse tipo de coisa. E eu falei, mas é mesmo? Quem? Aí ele falou um nome, 2 nomes. Eu falei, não, quem mais? Não, tem muito mais, pastor. Eu falei, mas só me fala mais 2 então. Ele falou, que agora eu não lembro. Eu falei, então fala de outro ministério sem ser o louvor. Não, mas é que agora não dá para puxar. Eu falei, meu irmão, cuidado. O que você está estabelecendo como diagnóstico de cultura de igreja, você está falando de 2 abençoados. Está tudo certo. Não vamos entrar em crise. A igreja de Jesus continua viva a despeito de nós. A igreja de Jesus, ela vai ser entregue ao próprio Cristo como noiva perfeita, sem mácula, sem ruga. É essa igreja que a gente tem que viver para ela. É essa igreja que a gente tem que dedicar a nossa vida. Mas Jó definitivamente não merecia absolutamente nada disso, por muito menos outros abandonariam a fé. Eu me lembro da história de um amigo querido, pastor, e a mãe dele era uma mulher piedosa, uma mulher de oração, aquela mulher de ciclo de oração, aquela mulher que não importa o culto, ela estava lá, aquela irmã que você vai na casa visitar, e ela tem uma palavra de consolo para a sua vida e para o seu coração. E essa mulher, ela foi diagnosticada com câncer, e ela morreu. E o pai desse meu amigo que é pastor se frustrou bastante. Em um momento de profunda dor, ele disse ao seu filho, meu filho, tua mãe não merecia isso. Por que Deus fez isso com ela? E esse meu amigo, acho que num momento assim de epifania gerada pelo Espírito, disse, não, pai, a mãe não merecia nem ter nascido. Ainda assim Deus foi bom e gracioso em permiti-la nascer, crescer, ser esposa, ser discípula de Jesus, ser mãe, ser avó. Deus é muito bom, pai. Nós não merecíamos nada disso. Jó não merecia nenhum desse sofrimento. E como é que Jó reage a essa realidade? Olha comigo os versículos 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e me partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, versículo 22, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Sabe qual é a reação de Jó, meus irmãos? Que deve ser uma inspiração para mim e para você. E tal como o apóstolo Paulo, eu me identifico com essas palavras, não que eu tenha obtido tudo isso, não que nós chegamos lá, mas uma coisa fazemos, prosseguimos para o alvo. Sabe qual é a reação que nós aprendemos com Jó? Jó sofre, geme, chora. Aliás, não tem problema em chorar, não tem problema em lamentar, não tem problema em falar com Deus a partir da sinceridade do seu coração. Deixa eu te contar um segredo, Deus não tem um ego facilmente ferido, Deus é muito bem resolvido. Então se a gente chega para Deus e fala assim, ô Deus, tá difícil. Você já viu as orações de Davi nos Salmos? Inclusive orações imprecatórias, falando contra os seus inimigos. Então Deus não tem essa crise, Deus não vai ficar assim meio chateado se você lamentar, se você chorar, se você passar por dor. Inclusive Deus, em determinados momentos, Ele acolhe o nosso sofrimento. Foi assim com Elias, lembra? Elias estava meio revoltado, estava meio ressentido. Eu acho que se fosse nos tempos de hoje, se Elias fosse um pastor, iam dizer que ele está ali num burnout, iam dizer que ele está meio deprimido, e eu acho que era isso mesmo. Existem características claras dessa realidade. E aí Deus chega para Elias e fala o seguinte, meu filho, o teu negócio agora é falta de sono e falta de comida, então come e dorme, depois a gente conversa. Não é maravilhoso isso?
É que você está falando umas coisas que você está meio assim, você está sem sono, você está com uma rotina meio complexa, você fez uma coisa ali que pareceu grandiosa, agora mesmo depois de ter derrotado os 400 profetas de Baal, você está com medo de uma mulher, Jezabel. Então faz o seguinte, fica aí na caverna, dorme, eu te acordo, te dou comida, você dorme de novo, eu te acordo de novo, depois a gente conversa. Meu amigo pastor Paulo Borges Júnior diz isso, que aqueles que efetivamente estão servindo ao Senhor não se cansam no cumprimento do seu chamado, apenas tem fome e tem sono. Então quando você estiver exausto, não pense que o cansaço vem do servir a Deus, apenas tire um tempo, descanse, renove seu corpo, renove sua mente, renove seu coração e volte a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Essa é a história dos grandes heróis da fé. Então o Jó, ele sofre, ele geme, ele chora. Meus irmãos, ele perde 10 filhos ao mesmo tempo. Algum pastor já enterrou bebê aqui? Não existe, Emerson, não existe coisa pior nesse mundo. Você concorda comigo? Eu já enterrei 3 bebês. 2 deles, filhos de casais amigos, irmãos de dentro da minha casa, num intervalo de menos de 10 dias. Não sei o que aqueles pais sentiram, porque certamente a dor foi muito maior que a minha. 10 filhos. Nenhum pai deveria ter que enterrar seus filhos. Mas o que é que Jó faz, meus irmãos? Depois de absorver a dor, depois de chorar, depois de se colocar em lamento, sabe o que ele faz? Ele adora a Deus. A pergunta que cabe a nós não é se nós somos capazes e competentes o suficiente de superar as dores e as adversidades. A pergunta que nos cabe é se nós somos capazes de adorar a Deus mesmo no meio da dor. Se nós somos capazes de louvar ao Deus da nossa salvação mesmo em meio às adversidades. Como é que nós temos reagido diante das dores e aflições das nossas vidas? Das traições que passamos, das feridas ministeriais, das expectativas não supridas. Eu ouvia o tenente-coronel explanando aqui alguns dos dilemas muito particulares a um militar, a uma polícia, a essa ideia de que por trás da farda existe um coração. Bom, existem realidades muito particulares também ao ministério pastoral, coisa que só quem é pastor sabe. Você investir na vida de pessoas, você atender telefonemas na madrugada, você ir orar, você ir visitar, você ir no hospital, é Paulo, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, é Paulo dizendo assim, olha, na minha primeira defesa, não tinha ninguém, todo mundo me abandonou. Pastorear é conviver com ciclos de abandono, pastorear é conviver com ciclos de traição, pastorear é conviver com ingratidões. E eu não estou aqui me vitimizando, e espero que isso não soe também a você como um acolhimento da vitimização, mas é a percepção madura de um diagnóstico da realidade da vocação pastoral. Então não se surpreenda quando isso acontecer, mas a pergunta é como é que nós reagimos. Porque Jó poderia praguejar, Jó poderia, como orientação da sua esposa, amaldiçoar o seu Deus e pedir para morrer. Jó poderia falar uma série de coisas. O que ele faz? Ele louva, ele adora a Deus. Por quê? Porque Jó sabia que essa vida é passageira e que coisas são temporárias. Essa é uma lição para o nosso coração. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O que é que levaremos daqui? Levaremos algum bem, levaremos alguma glória, levaremos alguma reputação, do que importa? Jó também sabia e reconhecia que tudo o que ele tinha não era mérito dele, era de Deus, porque ele diz, o Senhor Deus, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um nível de consciência, de piedade, de maturidade, que eu peço ao Senhor que nos ajude a ter. Que é dizer assim, o que é que podem me tirar? Nada. Vão tirar o que? Minha saúde? Vão tirar meus bens? Vão tirar o meu trabalho? Vão tirar meus amigos? Vão tirar minha família? Será que eles não entenderam que aquilo que eu tenho não pode ser tirado? Era essa fé que os primeiros cristãos, sobretudo dos primeiros 3 séculos, carregavam profundamente, meus irmãos.
Porque quando você falava para um cristão, tal como os apóstolos em Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, olha, é proibido vocês falarem o nome de Jesus nessa cidade, porque vocês estão enchendo Jerusalém desse tal de nome de Jesus. E os apóstolos dizem o quê? Importa mais obedecer a Deus do que a homens. E aí eles são açoitados, e sabe o que diz? Que eles ficaram felizes e alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome. O que você pode fazer com uma gente assim? Cristãos que foram lançados a bestas feras, que foram partidos ao meio, que foram cerrados, que foram crucificados, como o apóstolo Pedro, que diz a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é o que a tradição diz. E por que foi crucificado de cabeça para baixo? Porque quando diante dos seus algozes, diante do seu iminente martírio, perguntaram: Pedro, o que você tem a dizer? Você tem algum último pedido? E ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira que meu mestre. Que fé é essa, meus irmãos? É a fé dos santos mártires, é a fé dos heróis de Hebreus 11, é a minha fé e a sua fé, não naquilo que nos circunda, não naquilo que está ao nosso redor, é a fé que nós temos, como também o apóstolo Paulo vai dizer, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Nada é nosso, nada é nosso. Nada é seu. A igreja não é sua. O povo não é seu. É tudo de Deus. E que responsabilidade e que privilégio ter sob os nossos cuidados a noiva de Cristo, o povo de Deus. Não é interessante que aquele que negou Jesus por 3 vezes é o mesmo que ouve do próprio Cristo as seguintes palavras: você me ama? Então mostre isso cuidando das minhas ovelhas. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre como nós amamos ao nosso Deus. Reverendo Timothy Keller, recém-falecido, ele dizia o seguinte: se você construir sua vida em coisas, sofrimento vai lhe tornar alguém cada vez mais triste, com mais raiva, e uma pessoa cada vez pior. Mas se, como Jó, você edificar sua vida em Deus, por mais que você goste de ter dinheiro, saúde, amigos, o amor definitivo, a riqueza definitiva e o status definitivo é o amor de Deus. O que o sofrimento fará então é levá-lo de modo ainda mais profundo à fonte da sua alegria. Nós precisamos abraçar a possibilidade de não termos todas as coisas. A possibilidade de, quando coisas nos são tiradas, ainda assim adorarmos ao Deus que foi entronizado em nossos corações. Aliás, essa é a oração do salmista, não é? No salmo mais conhecido de todos, salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. E aí a gente tem uma dificuldade de tradução, nada faltará, como se gerasse uma expectativa. No original não é isso, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, nele eu tenho tudo. O Senhor é meu pastor e Ele me basta. O Senhor é meu pastor e, portanto, Paulo de novo, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. O que é contentamento? É o antagonismo ao circunstancial. Aquilo que me move não é o que está ao meu redor, aquilo que me move são conteúdos internos, ou seja, foi depositado sobre nós verdadeiros tesouros, mesmo sendo nós vasos de barro. E aí no final do livro, eu falei que eu ia do 1 para o 42, você pensou que eu ia percorrer tudo, né? Eu estou quase acabando minha introdução. Estou brincando. Lá no final do livro, capítulo 42, versículos 16 e 17. Depois disso, depois de tudo que ele passou, você conhece a história. Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Aqui nós vemos a resposta última de Deus ao sofrimento. Porque a vida de Jó ela é restaurada de modo que, ao final do caos, aí sim ele possui o dobro do que ele possuía antes dele. Ou seja, existe vida para além das dificuldades, meu irmão. Existe vida para além dos vales, existe vida para além das adversidades. De novo o salmista ele vai dizer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, não tenho que ter medo, porque tu estás comigo.
Esse salmo é interessantíssimo, inclusive, e pena não tenho tempo para gastar nele, mas é interessante que quando o salmista está falando de outras realidades conceituais, ele fala do Senhor como quem está lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, Ele me leva para pastos verdejantes. A sua vara e o seu cajado me consolam, mas no meio da dor não é mais Ele, é tu. Porque no meio da dor, no meio das adversidades e dos sofrimentos, nosso coração tende, se de fato está em Deus, a se aproximar dEle. Não é mais, Ele está comigo no vale da sombra. Não, ainda que eu ande pelo vale de sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Porque Deus está perto. Porque o nosso Deus é o Deus Emanuel. Existe vida além do caos. Ele tem bens multiplicados, Ele tem saúde restaurada, Ele tem a companhia restabelecida. Mas como nem tudo são flores, filhos são insubstituíveis, né? Ele perdeu 10. Não tem como voltar. Nem sempre aquilo que nós perdemos no sofrimento vai ser restaurado, ao menos não nessa vida. Porque de certa forma nós ainda vivemos nesse espaço de tempo, onde a eternidade se manifesta e se sinaliza, mas a eternidade e a plenitude do reino de Deus ainda não foi estabelecido. A nossa esperança, portanto, não é o final das adversidades. E o que eu quero deixar com os irmãos é que a nossa esperança não é de como serão os nossos dias daqui para frente apenas. Não é quem vai governar a nossa cidade, o nosso estado ou o nosso país. Não é quem ganhou, não é quem vai ganhar, não é quem vai ser eleito em 24, quem vai ser eleito em 26. Não é restabelecer patrimônio perdido em meio a um tempo de dificuldades, não é ser fisicamente curado, pode ser tudo isso, não é o tamanho da nossa igreja, mas a nossa esperança última e definitiva está na restauração de todas as coisas. Porque um dia, a palavra de Deus nos promete que um dia toda ordem dará lugar ao caos. E naquele dia, o Apocalipse afirma, João afirma em Apocalipse, que o próprio Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Naquele dia, meus irmãos, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lamento, não haverá mais morte, porque a morte já se foi e nós estaremos diante da presença de Deus. No tempo em que os céus e a terra se encontrarão, o reino de Cristo há de ser estabelecido. O que todos nós iremos ouvir de Deus não é o quanto você fez, o quanto você construiu, o quão conhecido e relevante o seu ministério foi, quantos membros sua igreja tinha ou quanto ela arrecadava. O que eu e você ouviremos do próprio Deus é: você me amou até o fim. Você me amou a despeito das dificuldades. Você me amou a despeito das dores. Você me amou a despeito das lutas. Você se manteve fiel até o fim. Então, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Não é servo competente, não é servo famoso, não é servo relevante, é servo bom e fiel. Quantos talentos você recebeu? Se 1, use para a glória de Deus. Se 2, use para a glória de Deus. Se 5, use para a glória de Deus. Já caminhando para o final, me lembro de uma história de um menino, talvez você já tenha ouvido. Um menino que aos 5, 6 anos de idade estava diagnosticado com uma doença terminal. A sua mãe tem uma ideia. Aqui nós temos militares, em algum nível você vai se identificar com isso. E ela pergunta para aquele menino: filho, no leito do hospital, o que você quer ser quando crescer? Sabendo que o menino não chegaria à idade adulta. Imagina uma mãe. E aquele menino de 5, 6 anos diz: mãe, eu quero ser bombeiro, meu sonho é ser bombeiro. E ela disse: pois não, filho. E ela tem uma ideia. Ela liga para o corpo de bombeiros, pede para conversar com o chefe do batalhão, explica a situação, fala: olha, eu tenho um filho em estado terminal, nós não sabemos quantos dias, meses ele tem, e o sonho dele é ser bombeiro. Eu queria saber se vocês não poderiam vir aqui, só fazer uma visita, eu acho que isso deixaria ele tão feliz. E aí o chefe do batalhão disse assim: não, nós vamos fazer mais do que isso. Qual o tamanho da roupa que seu filho veste? Qual a circunferência da cabecinha dele? Quanto que ele calça? Nós vamos fazer uma farda, nós vamos fazer um capacete, nós vamos fazer uma bota. E eu quero ir além, eu quero perguntar se esse seu filho pode sair do hospital, mesmo que por um dia apenas. E aquela mãe fala com um corpo clínico, talvez como um último desejo, pede aos médicos que o seu filho seja liberado por um dia, e eles o liberam.
Eles vão até o batalhão dos bombeiros, e quando chega, a farda está lá, o cinto está lá, a bota está lá, o capacete está lá. E aí o chefe da corporação diz: você está pronto para um dia de bombeiro? E ele, com um sorriso no rosto, diz: eu estou pronto para um dia de bombeiro. E eles entram no caminhão dos bombeiros, e eles atendem chamadas de bombeiros, e eles pegam a mangueira dos bombeiros, e eles apagam um incêndio, e aquele menino vê, e ele volta exausto para o seu leito de hospital, mas ele diz: mãe, foi o melhor dia da minha vida. Passam-se alguns dias, a condição dele piora, os médicos chegam até aquela mãe e dizem: olha, agora possivelmente é uma questão de horas, os órgãos do seu filho estão começando a parar e a colapsar, de modo que ele está indo embora. Aquela mãe lembra daquele dia e daquele batalhão e daquela corporação e liga novamente e fala: olha, você se lembra do meu filho? E o chefe da corporação diz: claro que eu me lembro. Será que vocês poderiam fazer uma última visita? Ele diz: não, nós vamos muito além. Avisa o pessoal do hospital para não ficar preocupado, não é incêndio. Abre a janela do quarto, mas nós vamos chegar com a sirene ligada, com o caminhão dos bombeiros, com parte do destacamento. Nós vamos entrar com a escada dos bombeiros pela janela, e nós vamos entrar desse jeito, de modo cinematográfico. E aquele menino começa a ouvir as sirenes, ele fala: o que está acontecendo? Será que são os bombeiros? Será que é a polícia? E daqui a pouco todo mundo começa a entrar, parte ali daquela corporação, e aquele menino diz: o que vocês estão fazendo aqui? O chefe dos bombeiros diz: nós recebemos notícias que um dos nossos não está bem e nós viemos visitar. Aquele menino diz assim, no meio da sua dor e do seu sofrimento, ele diz assim: mas como assim? Eu não sou um bombeiro, sou? O chefe da corporação olha para ele com um sorriso nos olhos e diz: não apenas você é um bombeiro, você é um dos melhores que eu já conheci em toda a minha vida. Pastorear é lidar com dor. Pastorear é ir além. Pastorear é gerar despedidas. Mas pastorear é reconhecer que o nosso chamado é um chamado sagrado, que gera vida, que acolhe, que abençoa e que abraça. E eu encerro com uma citação do Dr. Russell Shedd, para mim e para você, pastores, líderes, em que ele dizia o seguinte: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, sem pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. Mas no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, e nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente todos estaremos lá. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Passaremos por dor, passaremos por adversidade, passaremos por sofrimento, mas o nosso general, aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou, enquanto ele não diz que o nosso tempo não terminou, nós seguimos em marcha vitoriosa, caminhando rumo à coroa celestial, como Paulo diz, que está nos reservada, não apenas a mim, mas a todos aqueles que esperam a sua vinda. Que o Senhor te sustente nos momentos difíceis, que o Senhor te acolha nas suas dores, que o Senhor enxugue as suas lágrimas, porque se elas não forem enxugadas desse lado, certamente elas serão enxugadas na eternidade. Eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar.